Bom, conforme já tinha sido dito na aula anterior, essa aula 2 ela estava dividida em duas partes. Na primeira parte, foi dito a respeito das matrizes, as operações com matrizes de soma, subtração e também algumas classificações da matriz que já tinha sido iniciado lá na aula 1 com relação à apresentação do conteúdo. Agora nessa aula 2 nós vamos falar das operações com matrizes, só que agora voltado para multiplicação e também para encontrar o que é a matriz inversa. Bom, a multiplicação de uma matriz pode ser dada de matriz por número real ou de matriz por matriz. Primeiro a gente vai falar de um número real por uma matriz. Então, ao multiplicarmos o número real k por uma matriz, cada um dos seus elementos da matriz é multiplicado por esse número real k. Em outras palavras, eu vou pegar o k e vou multiplicar elemento por elemento dessa matriz. Então, se eu tenho uma matriz A, onde eu tenho os elementos A, B, C e D, e eu tenho um número real k para fazer a multiplicação, quando eu fizer a matriz B, que vai ser igual a k vezes a matriz A, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma matriz B que vai ser igual a k vezes A, k vezes C, k vezes B e k vezes D. Ou seja, eu vou precisar simplesmente multiplicar cada um dos elementos. Escrevendo de uma forma mais abrangente, nós teríamos justamente um B i j igual a k que multiplica a i j. Lembrando que o meu i ele vai ser pertencente ao conjunto que começa no 1 e ele vai chegar até o valor de m, e o meu j também vai ser pertencente a um conjunto que vai começar no 1 e vai até o meu n, onde o m e o n são números naturais, não nulos, e representam, respectivamente, a linha e a coluna da minha matriz definida. Daí a gente vai começar a falar da multiplicação de matriz por matriz. Então, na multiplicação entre matrizes, primeiro é necessário estabelecer se a multiplicação é ou não possível. Por que eu falo isso? Porque para ser possível a multiplicação, é necessário que a coluna do meu primeiro fator seja igual à linha do meu segundo fator. Ou seja, devemos partir do princípio que a multiplicação acontece de linha por coluna. O primeiro número da linha é multiplicado com o primeiro número da coluna. E aí, a quantidade de colunas de A deve ser igual à quantidade de linhas de B, para que esse produto seja satisfeito. E a matriz C, ela vai ser composta a partir da parte da linha do primeiro fator pela coluna do segundo. Ou seja, olhando aqui para a nossa tela, a gente tem que o N ele é igual, o número de colunas do A é igual ao número de linhas do B, e o valor de M e P é que vai compor a nossa matriz resultante. Então, a gente pode já partir para um exemplo. Como que seria esse exemplo? Se eu tenho a matriz A 4 por 5 e a matriz B 5 por 3, eu já posso definir que o valor da coluna da primeira é igual ao valor da linha da segunda. Ou seja, é possível fazer essa multiplicação. De modo que a solução dela vai ser um fator, vai ser o produto AB, que vai ter 4 linhas e terá 3 colunas, justamente porque o número é estabelecido a partir dos extremos das informações dadas pela linha de A e pela coluna de B. Agora, isso aqui é possível. Vamos tentar o contrário agora. Vamos tentar fazer B 5 por 3 vezes o A 4 por 5. Neste caso, quando eu tento fazer a multiplicação, ela já fica impossibilitada porque esses dois valores são diferentes. Se eles forem diferentes, não existe
o produto B vezes A. Não é possível fazer a solução para essa multiplicação, justamente porque o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas do meu segundo fator. Resumindo, então, em termos gerais, para duas matrizes A e J, M por N, e B e K, onde eu tenho um N e um P, eu vou dizer que o produto A por B vai ser uma matriz C, onde eu tenho C de K, M por P. Tal que o elemento IK é a soma dos produtos dos elementos da iésima linha de A pelos elementos correspondentes da jésima coluna de B. Fica um pouco abrangente e um pouco difícil de analisar a partir da definição. Por isso é importante colocarmos isso de uma forma um pouco mais aberta para poder dar o exemplo. Então, genericamente, o que a gente vai ter é o seguinte: se eu tenho duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B, quando eu faço a matriz C, que é o produto de A por B, a primeira coisa é ver a possibilidade dessa resposta. Então, para poder fazer essa matriz, essa daqui tem um A, que é 3 por 2. E nós temos um B, que é 2 por 2. Ou seja, é possível fazer a solução porque esses dois são iguais. Então, a minha matriz C, ela vai ser justamente uma matriz 3 por 2. C vai ser uma matriz 3 por 2. Como é possível, então a gente vai agora exemplificar isso. Eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna, elemento por elemento, e depois somar isso. Como que seria isso? Primeira linha com primeira coluna, eu vou fazer A11 vezes B11 e somar com A12 vezes B21. Depois, eu vou fazer isso para todos os elementos. A11 vezes B12 mais A12 vezes B22. Como eu disse, a gente vai fazer isso para todos os elementos até chegar num resultado. Agora a gente vai falar do exemplo que vai ser numérico, né? A partir do momento que a gente consegue fazer esse exemplo, a gente pode entender melhor e dar o resultado da nossa matriz. Então, vamos pegar aqui duas matrizes. A matriz A, que ela é uma matriz 2 por 3, e uma matriz B, que é justamente 3 por 2. Então, eu tenho uma matriz A, que é 2 por 3, e uma matriz B, que é 3 por 2. Olhando para cá, eu já consigo definir que existe e é possível fazer a multiplicação, porque a coluna de A é igual ao número de linhas de B. Então, a minha resposta, que vai ser a minha matriz C, ela vai ser uma matriz onde eu tenho o elemento que vai formar duas linhas e duas colunas. Bom, a partir daí, o que a gente vai fazer é usar a propriedade. Se eu quero fazer a multiplicação de A por B, eu vou fazer que 2, 3 e 1, menos 1, 0 e 2, vezes 1, 0 e 4, menos 2, 5 e 1. E nós vamos usar a ideia de pegar a primeira linha com primeira coluna. Então, essa daqui é a multiplicação e eu vou dizer que a minha matriz C, então, vai ser primeira linha, 2 com primeira coluna, que é 1. 2 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 1 vezes 4. Então, eu fiz primeira linha com primeira coluna. Depois, eu vou fazer primeira linha com segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, mais 3
vezes o 5, mais o 1 vezes o 1. Agora eu vou fazer segunda linha com a primeira coluna. Vai ficar menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 4. E por fim, vou fazer segunda linha com segunda coluna. Vai ficar menos 1 vezes menos 2, mais 0 vezes 5, mais 2 vezes 1. E agora é só fazer a multiplicação e depois encontrar a solução da soma. Então, quando eu faço isso, 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar 2 mais 0 mais 4. Depois, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 3 vezes 5, 15, mais 1 vezes 1, 1. Embaixo, na segunda linha, primeira coluna, menos 1 vezes 1 dá menos 1. 0 vezes 0 é 0 e 2 vezes 4 é 8. E por fim, menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. 0 vezes 5 é 0 e 2 vezes 1 é 2. Agora, somando os elementos, eu chego que a minha matriz C ela vai ter como resposta os valores 6, 12, 7 e 4. Ou seja, para encontrar a matriz C, que é 2 por 2, bastou eu fazer a multiplicação de linha por coluna o tempo todo. Então, é só ter um pouco de atenção na hora de resolver que a gente não perde a questão. E aí, falando de multiplicação de matrizes, nunca é demais ressaltar o que é a inversa de uma matriz. A inversa de uma matriz nada mais é do que fazer o produto da matriz original pela sua inversa e isso dar a identidade. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma matriz qualquer, sei lá, vou colocar uma matriz quadrada, porque para fazer inversa a gente tem que trabalhar com matriz quadrada, onde a gente tem a matriz dada como sendo A igual a 2, 1, 4 e 5. Quem seria a inversa dessa matriz? Então, para fazer a matriz inversa, eu preciso usar a propriedade que A vezes a inversa de A, isso tem que dar a minha identidade. Então, como eu não conheço quem é a inversa de A, a gente coloca 2, 1, 4 e 5 e multiplica isso por A, B, C, D, que é a nossa matriz inversa desconhecida. Isso tem que dar a identidade de ordem 2. 1, 0, 0 e 1. Pronto. Agora o que a gente vai fazer é multiplicar linha por coluna e chegar no resultado para cada um deles. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, 2 vezes A mais 4 vezes C, isso tem que dar 1, que é justamente o valor que deu aqui. Depois, quando eu fizer a segunda linha pela primeira coluna, vai ficar 1 vezes A é A, mais 5 vezes C, isso tem que dar igual ao elemento de segunda linha e primeira coluna, que é 0. Então, aqui eu consigo montar um primeiro sistema. A mesma coisa vai ser feito agora para a segunda coluna. Eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, vai ficar 2B mais 4D, isso tem que ser igual a 0, e segunda linha com segunda coluna, B mais 5D tem que ser igual ao último elemento que ficou aqui, que é 1. Então, agora a gente tem que responder esse sistema e encontrar quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o D para poder encontrar a nossa matriz inversa. Então, a gente pode isolar o A na de baixo, vai ficar que o A é igual a menos 5C. E substituir isso na primeira equação, que seria 2A. Então, 2 vezes menos 5C
mais 4C igual a 1. Então, a gente vai encontrar menos 10C mais 4C igual a 1. Aqui vai ficar menos 6C igual a 1. Então, o nosso primeiro valor vai ser um C igual a menos 1/6. Então, se o C é menos 1/6, o meu A ele vai ser 5/6. Porque quando eu pego o menos 1/6 e substituo aqui, o menos com menos dá mais, 1 vezes 5 dá 5, vai dar 5/6. Agora a gente vai fazer para a segunda, né? Vamos puxar para cá para fazer aqui. Então vai ficar, para esse sisteminha aqui, eu vou isolar o B vai ser 1 menos 5D, e vou jogar na primeira equação. Então eu vou ter 2 que multiplica 1 menos 5D igual a menos 4D. Então aqui vai ficar 2 menos 10D igual a menos 4D. Então 2 é igual a menos 4D mais 10D. Ou seja, 2 é igual a, eu vou ter aqui 6D. Então D vai ser igual a 2 sobre 6, o D vai ser igual a 1/3. Então, temos o D igual a 1/3. Se o D é 1/3, eu posso dizer então que o meu B vai ser 1 menos 5, que multiplica 1/3. Então, o meu B vai ser 1 menos 5/3. Então, o B vai ser igual, vou tirar o mínimo aqui, o mínimo entre 3 e 1 é 3, vai ficar 3 menos 5, que vai dar menos 2/3. Ou seja, a minha matriz inversa de A vai ser igual aos elementos. O meu A é 5/6, o meu B é menos 2/3, o meu C é menos 1/6 e o meu D é 1/3. Então, assim que a gente consegue encontrar a nossa matriz inversa. E é isso, matrizes são uma forma de organizar os números em linhas e colunas. A gente aprendeu as operações, aprendeu a identificar as matrizes, e agora, no próximo passo, a gente vai começar a trabalhar com os determinantes, que também são muito viáveis para você encontrar um número correspondente a cada uma das matrizes. Obrigado e até a próxima.